Ação! Apareceu ele está começando a contar o número. Está vendo aquele celular ali? Esse celular aí é uma bênção, né? E o objetivo de nós gravarmos os cultos, a palavra, o louvor, não é o objetivo de queremos aparecer no YouTube, engrandecer os pastores que pregam, os irmãos que pregam, a equipe do louvor. Não tem nenhum objetivo. Tá bom? É uma forma que nós temos de transmitir a palavra para pessoas, né? E o que eu vou dizer agora para vocês, de novo, não tem nenhum objetivo de querer nos engrandecer. Mas os nossos cultos, daqui, ó, da pequena Peniel Renovo, daqui, ó, de Palmeiras, tá? Nós chegamos longe. Vocês não têm nem ideia de onde que chega as mensagens, os louvores. Tá bom? Não tem ideia. E como é importante para determinadas pessoas. Hoje eu estava falando com a Karina. Karina é uma irmã em Cristo que mora na Alemanha. Ela recebe a mensagem, ela assiste e ela passa, às vezes, para alguns irmãos ali da comunidade. Ela chega lá para o Renato, para a Elisete. Chega lá, Elisete. Cadê a Elisete? Você está aí, Elisete? Isso, chega lá para o Renato? Chega para o Renato lá. A Geisa no Japão, ela compartilha com pessoas lá. Chega para a Grazi, desce. A Grazi tem assistido. Onde que ela está? Sabe, ela está no Sul? Rio Grande do Sul. Chega um amigo da gente de muitos anos lá no Paraná, está em Curitiba. Chega para meus primos, parentes ali do interior de São Paulo. Chega em Rondônia. Tem um amigo nosso em Rondônia, um pastor amigo da gente. Eu converso às vezes com ele, foi da Cruzada Estudantil, Profissionais para Cristo. Chega para ele também, tá? E, enfim, chega para muitos e muitos irmãos, alguns até desigrejados. Uau, a Jaque, meus filhos, né? Alguns irmãos de Mauá que compartilham, Shimuya, o Walter compartilha, recebe tantos e tantos irmãos que têm recebido essa mensagem, as mensagens da nossa igreja e têm compartilhado. E é interessante que a Vera compartilha com muitos professores, né, Vera? Sim. Compartilha. E é interessante que, na minha época, perdoa, Décio, e da do Décio, acho que o pastor João também, a Eliana, me perdoa, João, na nossa época, né, era um pouquinho mais difícil, era nos panfletinhos, sabe? Era no tete a tete, chegar, Jesus te ama, olha, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, vem aqui, bater de porta em porta, né? Lembra desse o filme Jesus? A gente erguia aquele telão, tem em casa ainda. Agora eu vou projetar para vocês verem como é que era o negócio. Era 4 rolos de filme Jesus, aqueles filme mesmo, projetor, e nós colocávamos aquele projetor e ali erguíamos a tela e ali projetava o filme Jesus, nós anunciávamos a paixão de Cristo e ao final distribuíamos panfletos, desafiávamos pessoas. Trabalho cansativo, mas gratificante. Hoje, o evangelizar está a um dedo. A um dedo. Amados, compartilhe. Compartilhe. Coloque no seu status. Compartilhe. O Doni compartilha com a mãe dele, que ele me falou. Compartilhe com amigos. Mesmo que ele não assista, mas compartilhe a pregação, a mensagem. Mesmo que ele não veja, mesmo que ele não vá ver, mas insista. Olha, tem uma mensagem aqui. A Soneia me falou que compartilha. Cadê a Soneia? Compartilha com parentes, não é? Manda lá, mesmo que ele não compartilha lá, mesmo que ele não assista, mas compartilhe, leve a palavra. Você não veio domingo? Olhe, ao menos a palavra. Ouça, assista, veja. É para isso que é esse trabalho. Não tem nenhum objetivo de nos aparecermos, de querer engrandecer pregadores, os irmãos que tocam, e também isso.
O objetivo é que a palavra atinja, chega aonde. Esse é o objetivo. Amém. Tá bom? Nos auxilie a compartilhar. Está a um dedo de você, a um compartilhar. Faça isso, coloque no seu status. Compartilhe, mande, faça correr, né? Encardece. Aí, Décio, projetando muito o filme de Jesus, né? Lembra uma vez que foi só eu, você, a Vera e a Meire, aquele decidão, não lembra? Sabe, sabe, um frio que dói, né? Chuva. Você estava de boné aquele dia, né? Isso aqui é um parceiro de... Já fez 20? Tá chegando já, né? Tá chegando, né? Precisa fazer um gol, né? Fazer um gol, né? Falando nisso, levou isso pra comer lá, né? Eu fiquei por fora, né? Eu e o João ali ficam lavando ali, né? Mas nós sobrou pra nós não, né? Só eles, viu? Uma hora nós vamos, né? Cozinha meio, viu, João? Cozinha meio, né? Torrezinho dele, vamos pra gente. Vamos orar pela vida desse homem aqui. Deus tem abençoado muito, passado por lutas e lutas e lutas e lutas. Pastor Edilson está com uma gripe forte. Lutas e lutas e lutas. Mas Deus tem sustentado, não é mesmo? Ele tem feito papinha para ele e Deus tem abençoado. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor tem sustentado o teu servo. Sabemos as lutas que ele tem passado, mas o Senhor tem sustentado. Nós temos intercedido e entendemos que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Te louvamos, Pai. Adiante do Senhor essa vida. Que o Senhor use a vida dele para falar com cada um de nós nessa noite. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém. Saí de uma gripe. Então, estava meio ruim estava bem ruim semana passada. A minha esposa agora está com gripe também, né? Será que passou pegou de mim a gripe? Eu sei que está ruim lá. Estava feia semana passada, estava cachoeira. Aquela gripe que você não consegue parar de espirrar e a coriza descendo, gastou um terra hoje para perder. Sexta passando, toda hora limpando, porque não parava. Aí não deu para vir domingo, então, graças a Deus, à noite deu uma melhorada com remédios. Essa semana deu para trabalhar, né? Mas ainda a voz ainda está meio ruim, devido também ao AVC, porque atingiu, né, o lado direito meu, então uma parte minha está toda adormecida. Por isso que a garganta, tem coisa que eu preciso comer, tem que tomar alguma coisa, senão não desce. Então, mas Deus tem confortado, Deus tem nos dado graça e nos abençoado, né? Amém. Estamos andando, estamos falando, estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. O texto hoje é de Mateus 15. Né? E é interessante que já cantamos algumas coisas aqui, né? E eu estava já estudando esse texto há algum tempo e vendo um Face de um pastor amigo nosso, pastor Slay, e ele colocou um negócio interessante que eu coloquei aqui para a gente. É uma citação do livro Guerra Espiritual, está na página 138 do pastor Hernandes Dias Lopes, acho que a maioria conhece. Diz assim: triste realidade, temos templos lotados aos domingos, mas crentes que fazem trapaças, mentem, burlam as leis, sonegam, corrompem e são corrompidos de segunda a sábado, mas domingo estão na casa de Deus. E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia, né, nós percebemos essas situações. E hoje não é diferente. A religiosidade está aflorada no mundo. Todo mundo é religioso. Até aquele que não crê em Deus é religioso. Ele acredita em alguma coisa, ele segue alguma coisa, porque a religiosidade está dentro do ser humano. Mas, infelizmente, essa religiosidade tem trazido dificuldades que eu e você precisamos tomar cuidado para não nos misturarmos, com essa triste realidade. Porque o ser religioso é bom até o limite quando você deixa Jesus te usar, ajudando uma pessoa, falando a palavra para outra e sendo bênção onde você está. Infelizmente nós temos visto muito escândalo
E não é de se admirar, porque a palavra de Deus diz isso, né? Mas nós temos que estar orando, como o pastor falou, e precisamos estar atentos, porque somos falhos, somos humanos, somos falhos, mas a glória do Senhor não pode deixar a nossa vida nunca. Mateus 15, do verso 1 ao 9, isso, do 1 ao 9. Abriram aí? Mateus 15, do 1 ao 9. Deu? A minha versão um pouquinho diferente, tá? Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: e por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E é o que nós estamos vendo ultimamente, infelizmente. Líderes religiosos que têm colocado tradições humanas dentro das igrejas e têm esquecido a palavra de Deus. Isso não pode, aquilo não pode, isso aqui não pode, mas esquecem que o adorar a Deus é muito além disso. O adorar a Deus é saber fazer a obra de Deus com dignidade, com honestidade, com fidelidade. Fazer a obra de Deus é buscar adorar a Deus de todas as formas. Ensinam mentiras, ensinam tradições de homens e corrompem corações de pessoas que infelizmente também não procuram na palavra de Deus a verdade. Esses momentos que vivemos no mundo é que a maioria das pessoas não entendem porque não conhecem a Deus. Eles não sabem o que está por vir. Eles pressentem, porque o que vai acontecer todos nós sabemos, porque a Bíblia diz que vai acontecer. E o mundo está revolto, porque o inimigo, ele sabe o dia dele. Ele não sabe a hora, mas ele sabe que está próximo. Porque as coisas que vêm acontecendo no mundo geral é de impressionar para aqueles que não conhecem. Pessoas jogando crianças no lixo, pessoas matando por nada, pessoas se degradando, pessoas se irritando por nada. E o mundo continua buscando uma paz que não é a realidade, que não é a verdade, porque a verdade está em Jesus. Mas nós sabemos que esses momentos, esses encontros que acontecem hoje, que nós chamamos de moda, estão por um fio, porque a palavra de Deus vai ser cumprida. A palavra de Deus vai ser anunciada de qualquer forma, porque existem pessoas que têm cumprido a ordem de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo poder, pelo ouvir, pelo tocar, mas Deus é aquele que sonda os corações de todos e sabe as intenções e a vontade que está por trás daquela presença ali, num culto, num local qualquer, falando em nome de Deus. Ainda que as nossas bocas falem palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa no coração de cada um. Muitos têm se enganado, falado em nome de Deus, mas quando Jesus voltar, vão ficar. E pior,
se não se arrependerem, vão para o inferno. Porque a Bíblia diz assim. A ideia de se submeter a Deus para o ser humano é difícil, porque nós somos desobedientes. Desde pequenininho, nós não sabemos obedecer. Quem é pai aqui sabe disso. Quando chega na adolescência, então, misericórdia, é só olhar por aí. Eu tenho olhado nas escolas, eu olho e falo, Senhor, misericórdia. Eu já fui assim também. Todos nós que passamos por essa fase de adolescência, fomos desobedientes também, de uma forma, um grau maior, porque é uma passagem, né, de uma idade onde você não é criança e não é adulto. Ou uma hora é criança, outra hora é adulto. Aquelas dúvidas incessantes que ficam na cabeça de várias formas. Mas eu sou criança, eu sou adulto, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Mas eu vou fazer isso porque agora eu sou uma pessoa que pensa. E isso realmente tem trazido muitas dificuldades dentro da igreja. Quando a pessoa passa por essa fase da adolescência, que é a rebeldia total do ser humano, para encontrar-se como um ser racional mais à frente, uns passam bem, vão começar a entender, vão começar a compreender as coisas, e outros vão continuar sendo os desobedientes. E dentro da igreja não é diferente, porque somos seres humanos. Nós somos desobedientes à palavra de Deus. Nós não obedecemos 70%, 80%. Se obedecermos, já é uma vantagem, porque a glória de Deus vai estar sobre a nossa vida. A vida é a sua vida, a nossa vida, né? Porque quando nós falamos de Deus com o coração aberto e nossas ações são voltadas a apresentar a Deus, né, as coisas através dos nossos corpos, das nossas falas, do nosso agir, Deus é glorificado. Quando a igreja vem e olha a palavra sem se preocupar com a verdade, são iludidos com as palavras de homens e fazem com que a palavra de Deus fique esquecida nos corações. Isso faz com que cada dia mais eles se perdem, né? Se percam no mundo, cada dia mais se escandaliza o nome de Jesus, cada dia mais ser crente é ser como qualquer outro. A Bíblia nos ensina que a obediência é a nossa, ou a principal função para nos relacionarmos com Deus. Porque a nossa relação com Deus, ela tem que ser baseada na obediência. E como nós somos desobedientes, se nós não deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas de uma forma maravilhosa, que é através da sua palavra, com o seu espírito, fazendo o nosso espírito entender as coisas de Deus, nós vamos estar sempre desviando o foco. Jesus ali em Lucas, a partir do capítulo 4, quando Satanás pega ele lá, depois do deserto, o Satanás tenta, né, persuadi-lo em várias formas, e uma das formas é: eu te darei tudo se você me adorar. Mas Jesus coloca ali, né, a Bíblia como está dentro dele, e ele próprio, a Bíblia: adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto. Essa palavra adorar, ela transmite algumas coisas muitas vezes. Quem nunca falou? Eu já falei algumas vezes. Já faz tempo que eu não falo, mas eu vejo muitas pessoas: eu adoro aquele time, eu adoro uma pizza, eu adoro um pudim, né, pastor? Mas a palavra adorar, irmãos, é muito mais que um dicionário. Se você for no dicionário, adorar é ter um grande sentimento, um grande amor, gostar muito. Adorar vai muito além disso. Adorar é reverência, adorar é obediência, adorar é serviço, adorar é fazer com que Deus represente na minha e na tua vida aquilo que Ele quer para o ser humano, que é salvação.
A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que fôssemos obedientes. Sim. Os que obedecem a Deus são felizes, sim, independentemente das condições que venhamos a viver. Outro dia um menino perguntou para mim: professor, eu queria ser rico, como é que eu faço? Eu falei: rapaz, é uma pergunta difícil. Mas você prefere ser rico ou conhecer a Deus? Ele me olhou espantado. Estou perguntando se é rico. Pô. Conhecer a Deus eu conheço. Ah, conhece? Você sabe as riquezas que Deus tem preparado para todo aquele que o ama? Ele ficou olhando para a minha cara e falou: você é maluco, professor. Eu falei: sou, por Jesus. O dinheiro não pode comprar a felicidade que eu sinto, porque aquilo que Deus me deu, ninguém pode dar. É verdade, Senhor. E aquilo que Deus pode te dar, se você aceitar, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Porque a felicidade é eterna. Aleluia. Ser rico pode ser a consequência. A palavra de Deus não diz nada em relação ao ser rico ou ser pobre, mas são para poucos. A maioria das pessoas, quando tem um dinheiro, tem poder, né? Porque dinheiro traz poder, elas se perdem. Elas se perdem completamente. Elas se acham melhor que o outro. Eu falei para ele: ô garoto, não vou falar o nome para não complicar. Busque a Deus. Os pais deles são crentes. Falei: busque a Deus, vá à igreja. Converse com Deus. Faça Deus dar a felicidade que você quer, mas de uma forma diferente. Dinheiro, lógico que é bom, mas quando abençoado por Deus, quando direcionado pela mão de Deus, quando ganho sem mais, sem menos, só vai levar ao cemitério. E lá, te garanto para você que só cabe o teu corpo dentro daquele caixão. Ele baixou a cabeça, olhou para mim e falou: tá, depois nós conversamos, professor. Ele: tá jóia, depois nós conversamos. Porque temos que ser assim, irmãos. Não enganar. Ser rico é bom? Deve ser, não sou. Mas nós somos ricos em bênçãos de Deus. Isso muitas vezes tem prejudicado igrejas por causa disso. Os homens esperam aqui na terra receber de Deus alguma coisa, porque falam por aí que Deus é dono do ouro e da prata. Não mentem, por um lado. Mas pelo outro, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado depois. É o além, é a eternidade, onde ninguém jamais chegará lá, se não estiver na obediência do Pai. A adoração nossa consiste em atos e atitudes que reverenciam e honram o Todo-Poderoso. Porque Ele é dono do céu e da terra, Ele é dono do ouro e da prata. A nossa adoração realmente tem que ser para agradar a Deus. E como que nós vamos agradar a Deus? Adorando Ele realmente como tem que ser. Põe Salmos 95 aí. Vamos aprender um pouquinho o que é adorar a Deus. Olha que interessante. Salmos 95, versos 6 e 7. Tá bom, espera. 95. Isso. 6 e 7. Sim. Olha aí. Que maravilha. Salmista. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 7. Porque Ele é nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Até aí. É um convite. O salmista, põe o 6 de novo, por favor. Olha que interessante. O salmista chama a adorar a Deus. Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Jesus, nós temos que convidar as pessoas a adorar a Deus. Mas de que forma? Se prostrando, se ajoelhando diante de Deus que criou os céus e a terra, porque Ele é Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração.
Nada toca mais o coração de Deus do que aquele que constrói sua casa em cima da rocha. Jesus. E vivemos através da promessa da Bíblia, aquilo que Deus tem para nos dar ainda. Ele já nos deu, mas nós só receberemos quando Jesus voltar. Aí se concretizará aquela famosa promessa: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a verdade. Ele nos aliviará de uma forma tremenda e eterna. Deus abençoe. Quando nós falamos em adoração, nos remetemos aí também à intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, o gostar das coisas se torna fútil, sem coisas para interessar a nós, para fazer nós felizes. Adorar a Deus é nós fazermos as coisas voltadas a agradar a Deus. Vinde, adoremos e prostremos. É interessante isso. O conceito real de Deus gera em nós uma disposição para cultuar a Deus. O conceito real de Deus gera em nós um incentivo mútuo para adorar a Deus. Porque é contagiante. Quando o Espírito toma conta do nosso ser, quando nós estamos adorando ao Senhor, um chama o outro e nós vamos adorar o Senhor juntos. É uma coisa de sentimento, de entendimento, um incentivo mútuo para a adoração. Uma referência profunda para a adoração. Por quê? É o mesmo Espírito que habita em um, habita em todos nós, que estamos em Cristo Jesus. Ele é o Espírito que nos dá força, nos dá orientação, nos ensina, nos guia e nos faz conhecer a Deus de uma forma tremenda. Quando nós estamos adorando verdadeiramente a Deus, nós sabemos que Ele é nosso Criador, porque Ele nos fez assim. Quando nós somos adoradores verdadeiros de Deus, nós entendemos que precisamos de um Redentor, de um Salvador e de um Rei, e esse é Jesus. Quando nós somos verdadeiros adoradores a Deus, nós somos ovelhas do seu pasto. É interessante, eu não sei se vocês já viram ovelhas, mas se você pegar uma ovelha lá do rebanho e colocar ela sozinha, qualquer local, sozinha, pode ser perto das outras, ela se perde. Se o pastor não estiver guiando aquelas ovelhas, ela se perde. As ovelhas juntas, elas são guiadas pelo pastor, e o movimento de uma ajuda a outra a se encontrar no mesmo sentimento, na mesma direção, no mesmo pensar, porque está sendo dirigida por aquele que está guiando a vida delas. Quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, quando nós estamos deixando Deus trabalhar em nossas vidas, a adoração reflete-se num comportamento diferente e numa postura de vida onde nós passamos a vigiar e tomar uma posição muito mais radical em relação ao pecado, pois Ele sabe que isso fere o coração de Deus. Nós precisamos entender que aceitar e não concordar faz parte de nós. O mundo, quando você fala que não aceita, eles não aceitam que você diga isso. Porque a ideia de qualquer coisa séria, cada um vive a sua vida e todo mundo tem uma verdade. E essa verdade serve para tudo. Isso é mentira. Nós sabemos que o adorar a Deus, o andar na presença de Deus, precisamos entender que algumas coisas nós precisamos dizer não. Não aceito. Não posso aceitar.
Algumas coisas eu falo, eu posso até aceitar, mas não concordo. É um direito como cidadão, como pessoa. Mas em relação às coisas de Deus, existem coisas que nós não podemos aceitar. Principalmente dentro da igreja. Existem certas situações que nós olhamos e vemos que se dá, né, uma brecha, se dá uma abertura para se conseguir mais membros. Ou se dá uma brecha, uma abertura, porque a pessoa pode contribuir mais. E isso não é aceitável, porque Deus não é Deus de barganha. A glória dele, ele não divide com ninguém. Ele é Deus santo. E é interessante que nós sempre falamos que podemos adorar a Deus na casa de Deus, e é verdade. Mas tem um texto que nós vamos compartilhar agora, lá em João, capítulo 4. Todos já conhecem esse texto? É onde Jesus encontra a mulher samaritana. E ali ele mantém um diálogo com ela. Oi? Pois é. É João, né? João Lá 4. em cima, lá em cima. 4 o quê? João 4. 4 o quê? A partir do 1, mas aí nós vamos ler depois lá os 7, 8. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, continua. Próximo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, próximo. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. É interessante que se olha o mapa, né? Jesus cortou o caminho, foi direto. E diretamente indo, né, da Judéia para a Galiléia, ele tinha que passar em Samaria, lá no poço de Jacó. Né? Pode continuar. E então, olha lá, era necessário passar por Samaria. Então ele passa ali e pede, pois a sua cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. É o poço de Jacó. Né? Vamos lá. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. De volta aí de meio-dia, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus puxou conversa com ela, né? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E é interessante esse diálogo, que a mulher disse assim: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha que interessante, né? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e a seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda não tinha entendido, né? Jesus está falando da eternidade, da salvação. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Olha que diálogo. Jesus já conhecia, cara, lógico, já sabia quem era ela. E conforme vai conversando, ele vai colocando as verdades, ele vai colocando coisas que só ela sabia. E ele vai falando: não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido.
isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela já começa a reconhecer a Jesus como um profeta, pelo menos, né? Como um homem de Deus. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: Mulher, crê-me em mim, crê-me que a hora veio, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Irmãos, não é na igreja, não é em casa, não é na escola, não é na rua, é em todo lugar. O Pai procura adoradores. De que forma? Que adorem em espírito e verdade. O espírito ali, ó, pequenininho, é o nosso espírito, é o nosso entendimento, é a nossa compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus. Como é que fazemos para estar na verdade que é Deus? Porque Deus procura gente verdadeira. A mulher não conhecia Deus, a mulher não conhecia Jesus, mas ela foi sincera, e na conversa com Jesus ela se abriu, e percebeu ali no momento, aquele momento, que Jesus era um profeta. O entendimento deles, um profeta era uma pessoa de Deus. E é interessante que nós vamos continuar, mas se você continuar a leitura, você vai perceber que essa mulher reconhece depois Jesus, e depois ela prega Jesus a toda a cidade. Aleluia. Há uma transformação de vida ali, porque ela se encontrou com Jesus verdadeiramente. Ela ouviu o que Jesus tinha para ela. Ela já não foi mais só no local. Eu adoro aqui porque é aqui que meus pais, meus avós, meus bisavós adoram. Não, eu adoro aqui porque Jesus é aqui. Jesus é Deus e Ele está em todos os lugares. E quando eu estou adorando a Deus, não importa o lugar, importa o sentimento e o nosso entendimento para saber que Deus é o Senhor. O maior testemunho de um adorador é sua vida e sua entrega. Ganhar almas para Jesus é o grande objetivo, e a maior evangelização não se faz com palavras e sim com exemplo. Levar os outros a conhecer o Deus Criador de todas as coisas, através do nosso comportamento, é o maior presente que podemos levar a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. Quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, e nos apaixonamos por Ele, queremos que todos compartilhem desse sentimento envolvente e transformador. Nós temos que entender que quando nós estamos em Jesus, a satisfação, a alegria deve ser tão grande, que nós temos que comunicar isso a toda e qualquer pessoa que não conhece a Jesus. E aquele que conhece a Jesus, devemos nos unir para adorar a Deus todos juntos, porque esta é a vontade do Pai. Baixe sua fronte. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, em que nós venhamos à tua casa, Pai, para conhecer a tua palavra. Que nós possamos entender, ó Pai, que adorar a Ti em espírito e verdade independe do lugar, Pai, mas sim depende do nosso entendimento e da nossa verdade e da nossa fidelidade diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. Abençoe a vida de cada um que aqui está presente, Pai. Aqueles que não puderam, Pai, estar aqui, mas que possam ouvir essa palavra, Senhor, e vir te adorar em espírito e verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a te conhecer a cada dia, porque somos muito pequenos e não sabemos entender que o Senhor é Deus, Pai. Só o Teu Espírito Santo é que pode nos dar essa visão, essa transformação de ser, porque o Senhor é o Deus do impossível. Dá-nos uma semana de graça, uma semana de bênção, e nós possamos entender, Senhor, que cada dia mais está próximo a Tua vinda, que nós precisamos falar ao mundo que Jesus salva. Em nome de Jesus eu te agradeço por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Queridos, não posso esquecer onde está a Sophie e a Lulu tá ali. Ah, sim, essa palavra também chega em Portugal, né? A Dani, chegará, a tia da Sophie e da Lulu também assiste as mensagens lá em Portugal, né? Tá bom, amados? Prestem atenção. Quarta-feira que vem, ou melhor, quarta-feira, nós temos estudo da palavra às 19h30. Tá bom? Os irmãos que têm vindo sabem que tem sido bênção. Tem sido bênção, Pedro? Tem, né, Jéssica? Né? Os irmãos que têm vindo, tem sido gostoso, temos conversado e tem sido cultos abençoados. Tiago vai trabalhar, por isso que ele está saindo mais cedo. Bom trabalho, amado. Deus abençoe. Sexta-feira, nós teremos reunião de oração às 6h. Só que a reunião de oração de sexta-feira vai ser na minha casa, tá bom? Às 6h é feriado, vai ser lá em casa. Por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui na sexta-feira, vai ser feriado, nós vamos pintar aqui a igreja, terminar de pintar, terminaremos a parte da manhã, mas é óbvio, está um cheiro forte de tinta, então nós falei com a Vera, então a reunião de oração vai ser lá na minha casa, depois a Vera passa aí para as irmãs, põe no grupo, enfim, tá? E também no dia 21, se o tempo estiver bom, espero que esteja, enquanto os irmãos vão estar trabalhando, os irmãos que estiverem, as irmãs que estiverem disponíveis, nós vamos aí trabalhar, vamos distribuir os panfletos, conhecer melhor essa parte de baixo aqui, falar um pouco de Jesus, convidar as pessoas para virem para a igreja. Se você tiver essa disponibilidade na sexta-feira, 9h, nós estaremos aqui na igreja. O pessoal 9h vai estar aqui para trabalhar e 9h nós também estaremos orando e saindo aí para distribuir alguns panfletos. Tá bom? Se você puder estar aqui, venha nos ajudar aqui a conhecer o nosso bairro, aqui, enfim, falar do amor de Cristo. Tá bom? Não iremos demorar muito não, tá? É um trabalho rápido e objetivo. Tá bom? Semana que vem nós temos aí, por quê? Falamos de oração da igreja, orar e orar realmente com fé. Porque nós temos aí 2 objetivos, 2 trabalhos que nós queremos iniciar e nós vamos precisar da oração da igreja. E no domingo que vem nós vamos estar esclarecendo um pouquinho mais para a igreja, estaremos dizendo, orientando, falando para a igreja o que pretendemos fazer. Então é importante a presença de todos, é importante a oração de todos com relação a isso. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar, eu acho que falei de tudo. Antes? Não precisa desligar ainda não, vamos orar. Encerrando. Olha pelo pastor Edilson. Na realidade, o filho dele está com Covid, né? E ele pegou uma gripe, ele não tem nada, a Roseli também não tem nada, fizeram um teste, está tudo em ordem, né? Mas ele achou por bem ficar, também achamos, né? Melhor que fique em casa. Mas está tudo bem com ele, falei com ele hoje, está tudo em ordem. Orem pela Ellen, a Ellen não está bem de saúde, né, Meire? Esses dias atrás aí ela não anda muito bem de saúde, né, Doni? Tá? Então não se esqueçam de interceder por ela, para que Deus possa abençoar, né? Vamos orar encerrando. Se você tem um pedido aí, coloque aí diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela celebração de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui. Senhor, tu verdadeiramente é grande, Pai. Tem grandes coisas para fazer na tua igreja, Pai. A tua igreja precisa crer, acreditar, se engajar nos projetos que tem por vir, Pai. Por isso, ó Deus, com o início do teu evangelho, eu lanço todos diante do Senhor, Pai. Diante de ti, Pai. Que possamos verdadeiramente arregaçarmos as nossas mangas, Pai, e trabalharmos para o Senhor, objetivados em transmitir a tua palavra, em conduzir pessoas a Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo, Pai. Que venhamos também, ó Deus, a compreender que estamos aqui às quartas-feiras, Pai. Para Deus, aprendemos mais do Senhor,
aprendermos, ó Deus, estudos práticos para colocarmos em prática na nossa vida. Que venhamos, ó Deus, estar aqui nas reuniões de oração, enfim, intercedermos pelos projetos da igreja, pelos enfermos da igreja, enfim, intercedermos pelos motivos que a igreja necessita de oração. Estamos todos aí diante de Ti, Pai. Continua, Deus, nos abençoando, dando graça, sustentando. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, última coisa. Os adolescentes têm um projeto dia 31, certo? 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 Então, não se esqueçam, adolescentes, qualquer coisa, conversa com a Elisete, com a Val, o pastor Edilson está aí, né? Mas conversem com eles aí, tem um formulário, né? Que está com a Elisete aí, com a Val, está com as meninas aí, que você precisa assinar, levar para o teu pai, enfim, tá bom? Salve, seu irmão, na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém? Tem café hoje ali?